Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso YouTube Channel. Estou começando meu dia diretamente de casa, gente. Estamos no meio da semana, tô aqui organizando algumas coisas, tô lavando roupa, depois eu vou levar para secar, vou levar vocês comigo para vocês verem um pouquinho. Nesse vídeo em específico eu quero falar sobre a realidade de morar aqui em Portugal, tá? Eu sei que tem muita gente curiosa, querendo saber mais sobre a vida aqui em Portugal, como que as coisas funcionam, a real realidade de estar morando em outro país. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá? Hoje o dia aqui fora tá assim, gente, super nublado, inverninho, né? Daqui a pouco chove, aí para, aí fica nublado de novo. Clima super borocochô, né? Confesso que eu sou movida mais a dias de sol do que a dias nublados, tá? Então no inverno aqui da Europa eu passo um certo perrengue, porque apesar de o frio ser gostosinho, só que é muito frio, sabe? E o problema aqui é que chove muito. E eu acho que é pior do que frio é chuva, né? Porque o frio ainda você se protege, a chuva fica aquelas gotas caindo em você, a gente não tem costume de usar guarda-sol, sombrinha, nem nada. Então a gente acaba tomando chuva quando a gente sai, sabe? Isso é muito ruim, porque o frio ainda você consegue se agasalhar. Mas a chuva, meus amigos, ela é gelada. Apesar de eu não ir treinar agora, vou tomar minha creatina. E eu também tomo todos os dias meu ácido fólico, gente. Pra quem não sabe, eu perdi um baby o ano passado, em setembro do ano passado. E desde então, a médica que me atendeu em todo o acompanhamento, ela me receitou pra continuar tomando ácido fólico, que é importante, né, pra, enfim, ir preservando ali o útero pra futura gestação. Então eu tomo todos os dias o ácido fólico, ele tem vitamina B12, tem complexo de vitamínico também junto. É uma cápsula super pequenininha, vou dar pra vocês enxergarem. Caiu, vou mostrar aqui, ó, essa aqui caiu. Olha, é uma cápsula minúscula e eu amo, porque eu tenho uma dificuldade de engolir cápsula que vocês não têm noção. Vou tomar minha creatina agora. Não é uma coisa muito agradável, né? Mas, enfim, eu já prefiro jogar direto e tomar do que ficar dissolvendo na água. Enfim, dá uma sensação que a água é pior do que se eu jogar direto na boca. Eu vou treinar mais tarde, então eu já tomo agora pela manhã. Mas eu tava falando pra vocês, eu tenho uma dificuldade gigantesca de tomar cápsula. Não só cápsula, mas também comprimido, tá? Então, se é uma cápsula grandona, um comprimido muito grande, gente, eu não consigo engolir. Desde pequena eu sou muito ruim pra isso, minha mãe sempre tentava me dar remédio, eu vomitava, não conseguia tomar. E ela me levava pra tomar injeção na farmácia, e eu preferia tomar injeção na farmácia do que tomar remédio. E eu sou assim até hoje. Se você me falar assim, ah, Flávia, você vai ter que tomar 10 agulhadas por conta dessa coisa, eu vou super de boa. Não tem problema com agulha nem nada. Mas assim, engolir remédio, aí você me quebra, entendeu? Se eu precisar engolir remédio, é um grande problema pra mim. Esperando a minha máquina acabar de bater as roupas pra ir lá na lavanderia secar. Porque aqui no inverno também é assim, a gente tem que levar pra secar, porque em casa não vai secar, né? Mas vamos papear um pouquinho sobre a realidade real de morar aqui em Portugal, tá? Você que tá pensando em vir, uma das coisas principais que você vai se preocupar e que você tem que se preocupar é em relação à moradia, tá? Moradia aqui em Portugal, a realidade está cada vez mais difícil e escassa. Antigamente era super comum a gente ter mais prédios e mais apartamentos e casas para arrendar, que aqui o aluguel chama arrendamento, né? Então era super comum a gente ter mais oportunidades. Hoje em dia é uma coisa muito difícil, porque é totalmente diferente do Brasil, gente. Você escolhe uma cidade, sei lá, você escolheu Quarteira, a cidade aqui no sul, no Algarve, para morar. E você vai abrir lá os sites para achar as residências que tem disponíveis, Idealista, vai entrar nessas plataformas para buscar o arrendamento, que no Brasil é como se fosse sites de imobiliário ou até propriamente o Viva Real. Realmente a gente busca, né, nesses sites. Então você vai abrir o Idealista e vai procurar apartamentos para alugar em Quarteira. E aí você vai filtrar por T1, T0, T2. Essa nomenclatura T0, T1, T2, gente, é apartamentos de 0 quartos, então é como se fosse uma kitnet. T1 tem 1 quarto, T2 tem 2 quartos, T3 tem 3 quartos. Essa é a nomenclatura que funciona aqui, tá? Então você vai entrar lá para procurar um T2 em Quarteira. Você vai achar no máximo, gente, umas 2 páginas ali de opções para você fazer esse arrendamento e geralmente são opções super caras, tá? Os melhores imóveis que a gente costuma falar que são imóveis bons e são imóveis que são preço super em conta, você vai conseguir somente por indicação. Flávia, como assim?
Você tem que conhecer, gente. Conhecer alguém que conhece alguém que vai conhecer alguém que tem, entendeu? Então, a maioria das oportunidades boas que você vai encontrar aqui em Portugal, infelizmente, é por networking. É por conhecer alguma pessoa que vai te indicar e aí você vai acessar. Porque os imóveis muito bons, eles não estão disponíveis na praça, sabe? E quando tem imóveis muito bons que estão disponíveis na praça, são imóveis muito caros. A gente está falando hoje, em média, um quarto. Se você vai chegar aqui, é muito comum que você alugue um quarto, né? Vai morar com outras pessoas no começo por conta do custo, que é muito difícil. Às vezes o preço de um quarto varia entre 300 a 500 euros, sabe? Então, assim, para um quarto, fora as despesas que você tem que pagar. Um quarto, gente, 500 euros. Faz as contas aí do valor do euro hoje, eu vou deixar aqui na tela. Quanto que dá isso em real para um quarto? Hoje em dia a realidade tá muito assim. Se você vai achar um apartamento, um T2, igual esse aqui que eu estou morando agora, é um T2. Se você achar um apartamento desse sem servir indicação, você vai pagar 1.500 euros, 1.600 euros, sabe? Hoje eu pago muito menos do que isso porque foi indicação. Alguém conheceu alguém que me indicou e aí a gente veio pra cá e foi uma bênção de Deus, porque a gente ama morar nesse apartamento. Uma das coisas, se você está vindo pra tentar a vida, enfim, tá vindo com algum visto e precisa de um lugar pra ficar, tente ao máximo fazer conexões. E fale pra todo mundo que você tá precisando de apartamento, sabe? Saia na igreja que nem uma doida, porque na época a gente morava em uma cidade longe da nossa igreja. Eu saía na igreja que nem uma doida. Cada pessoa que eu apertava a mão falava: se você souber de algum apartamento pra alugar aqui na nossa cidade, me avisa que eu preciso. Você precisa mostrar que você está procurando, que você está precisando de um apartamento de tal jeito, até tal preço, para que isso chegue até você. Eu falei pra vocês que no começo é muito normal você vir pra cá e ter que dividir casas, né, com outras pessoas. Realmente por conta disso, gente. Se você vem pra estudar com visto de estudante, ou com visto de procura de trabalho, ou com contrato de trabalho, é normal que você venha sozinho, você não vai vir com a sua família, né? Na maioria dos casos, os brasileiros, os imigrantes que a gente encontra aqui, são nessa realidade, nessa situação. Então, é extremamente comum, uma coisa que é super cultural aqui, é você ter um apartamento como esse, por exemplo, eu tenho um T2, e supondo que no mundo paralelo eu alugasse um quarto para mim e no outro quarto que tem o meu escritório, enfim, um quarto de visitas, eu alugasse para uma outra pessoa. Então, a gente compartilha a mesma casa, a mesma cozinha, a mesma sala, o mesmo banheiro, porém cada um tem o seu quarto. E às vezes até por quarto tem mais pessoas. Às vezes você encontra um quarto que cabe 2 pessoas, 3 pessoas e elas dividem entre si, sabe? Então uma realidade assim que você pensa no Brasil, isso é totalmente diferente, né? Você dividir casa e quarto com outras pessoas, às vezes as pessoas colocam, os proprietários, né? Colocam beliches, aí você aluga cama, não só o quarto, você aluga cama, sabe? Então assim, é uma coisa muito de doido isso realmente que acontece aqui, mas que é a realidade. Muito comum realmente você vir e ter que dividir casa no começo até você se restabelecer, se reestruturar. Por conta justamente disso, o salário mínimo, o ordenado mínimo não é um valor tão alto, os preços de arrendamento que são extremamente altos, sabe? Então isso você tem que ficar de olho que vai ser o seu maior custo aqui em Portugal, moradia sem sombra de dúvidas. Vou pegar uma água que me deu sede. Outra coisa aqui em Portugal é a escala de trabalho, tá? Geralmente ou é 5x2 ou é 6x1, tá, gente? Mas a gente encontra pessoas que trabalham muito em nichos como restauração, como limpeza. Restauração aqui é restaurante, tá, gente? É diferente do Brasil. Parece, quando você fala restauração, parece que você está pensando em obra, né? Mas não, restauração aqui são restaurantes, bares, lanchonetes. Então as pessoas, a maioria dos brasileiros que vem pra cá, imigrando pra cá, vai trabalhar nesse segmento de restauração ou até mesmo de limpeza, limpeza de hostel, limpeza de alguma empresa, enfim, são os 2 segmentos que mais tem gente, tá? Se você vem realmente ali para ser uma mão de obra naquele local. Se você vem para empreender, aí você tem uma escala de trabalho diferente, porque praticamente você faz os seus horários ali. E uma coisa muito comum que tem aqui de brasileira em Portugal, principalmente brasileira mulher, é trabalhar na área da estética, tá? Às vezes a mulher já tem um curso de esteticista, de manicure, de massagem, enfim, de qualquer coisa, fisioterapia. E ela vem pra cá, se regulariza aqui, porque você precisa tirar seus documentos corretos para exercer a profissão aqui. Se regulariza aqui e vai trabalhar nesse segmento, ou para alguém, ou posteriormente ter o seu salão próprio e ter o seu espaço ali para atender seus clientes, sabe? Então essa é uma coisa super normal também, que tem muito mercado aqui na área da estética. Inclusive, a maioria dos nossos clientes que a gente trabalha, eu falo isso dentro do meu treinamento Higiene, que é o Ganhando Euro na Europa, que eu ensino essa prestação de serviço em marketing, como você trabalha ali como social media, gestão de tráfego pago, como você presta um posicionamento ali para o seu cliente. A maioria dos nossos clientes são na área da estética, porque é um mercado muito potencial, a gente encontra muito brasileiro parceiro para trabalhar.
E é super legal. Então a escala de trabalho aqui funciona dessa forma. É muito comum realmente que você venha para esses empregos que exigem mais mão de obra, sabe? E muitas vezes, se você vai pegar um mercado ou um restaurante, ele vai trabalhar de noite, vai funcionar de noite. Então as suas escalas de trabalho pode ser que varie. Às vezes você vai trabalhar de manhã, às vezes de noite. Então isso é super acordado com a empresa que você trabalha. Então você já entra ciente dessas possibilidades de, às vezes, perder um fim de semana, porque você vai ter que estar trabalhando, ou trabalhar à noite, mas aí você tem 2 dias de folga, um dia de folga, enfim. Super variável, tá, gente? Cada empresa realmente tem o seu regimento e a sua maneira de funcionar ali. Pausa, porque minha máquina parou. Eu vou tirar as roupas, colocar num saco, na sacolinha, pra levar pra secar. A gente deu 2 sacos enormes, tá vendo? Esse aqui é bem grande mesmo. Uma sacolona que eu tenho do Auchan. É gigantesca. E essa outra. Agora eu vou lá na lavanderia. Bora comigo que aí a gente continua o nosso papo. Tava saindo e eu vi aqui na janela. Olha esse pé de limão da vizinha, cara. Olha o tamanho que dá. Presta atenção. Bizarro, né? Gigantesco. Gente, cheguei aqui pra trazer minha roupa pra lavar, só que tem gente lá dentro. Então eu coloquei minha sacola ali no cantinho e tô esperando liberar a máquina pra ir lá. É muito comum isso aqui, porque o inverno, né? Olha o clima que tá fazendo. Ventando, entendeu? E aí, se a gente deixa a roupa pra secar em casa, não rola. A roupa fica cheirando molhada, enfim, não é legal. Então tem essas lavanderias espalhadas por toda a cidade. Cada esquina, assim, tem uma lavanderia. Aí a gente vem pra realmente lavar e secar a roupa. As máquinas de secar só tem 2 nessa unidade, então vive cheia, então você tem que esperar, liberar, aí você coloca a sua roupa, paga 2 euros por 20 minutos, eu sempre pago 4 euros por 40, porque 20 minutos não é suficiente, ainda mais por tanto de roupa que eu trouxe hoje, que é bastante, então tem que ficar mais tempo. E aí eu fico esperando, aqui tem o mercado, então caso precise fazer compra, pegar alguma coisa, já dá pra passar ali, ou fica esperando, vai fazer alguma coisa, volta, coloca timer no celular. Bom, deixei a roupa ali, gente, voltei aqui pro carro pra gente acabar as nossas considerações sobre a realidade de morar aqui em Portugal, né? Eu tava falando pra vocês um pouquinho da escala de trabalho e outra coisa que eu acabei de fazer aqui, e eu trago outros exemplos também em relação a isso, é que eu acho que, na verdade, praticamente todo país que você vai, né? Mas um diferencial que você pode ter é você ser uma pessoa extremamente independente, tá? E eu digo isso por quê? Porque aqui é diferente do Brasil, que as pessoas são mais solícitas, sabe? Então, por exemplo, eu tava na academia ontem, não, antes de ontem eu fui pra academia e eu tava fazendo remada alta, né? Puxada, remada, não lembro. Aquele aparelho que você senta, né, e vai puxando ali. E aí eu tava fazendo na barra e eu precisava mudar pro triângulo. Aí beleza, o Kennedy tava super longe de mim esse dia, tava do outro lado da academia. E eu fui tentar tirar aquela barra grandona pra colocar o triângulo, que eu precisava mudar o exercício. E aí, gente, eu fiquei ali tentando tirar. Tinha muita gente em volta de mim, porque a academia tava lotada esse dia. Tinha muita gente em volta de mim e ninguém se dispôs a, tipo assim, ah, peraí, deixa eu te ajudar, sabe? Tanto mulheres quanto outros homens que estavam ali perto, né? Estavam vendo que eu tava sofrendo pra tirar, não conseguia tirar. Enfim, fiquei morrendo de vergonha no fim das contas, não consegui tirar. Tive que mandar mensagem pro querido de amor, vem tirar a barra aqui pra mim que eu não tô conseguindo. Aí ele foi, tirou e tudo mais. Mas assim, um exemplo super simples, que você precisa aprender a ser muito independente aqui, tá? Se você não for muito independente, você vai acabar sofrendo um pouco, você precisa pegar e se virar. Um outro ponto para você vir morar em Portugal, que foi também um choque para mim, eu não sabia que aqui as coisas funcionavam assim. Em relação às estações do ano, gente, aqui é muito bem dividido inverno e verão. No verão, gente, não chove, no verão é um calor de 42 graus, é muito quente mesmo, principalmente aqui no Algarve, que a gente mora, que é uma região de praia, né? Uma região litorânea. Então, assim, é muito, muito, muito quente. E o inverno é realmente muito frio. As estações são extremamente bem definidas. Diferente do Brasil, que é um país mais tropical, né? Você tem aquela mistura de clima em um dia, em uma semana. Aqui não. Aqui o inverno é inverno e o verão é verão. Tipo, bem definido mesmo, sabe? A minha estação do ano preferida aqui em Portugal, claro, é o verão. E segundamente é a primavera, gente. Eu adoro a primavera, porque não tá nem aquele calor escaldante e não tá nem aquele frio, sabe? De doer. E aí as coisas ficam mais floridinhas, fica tudo muito bonitinho.
E é a melhor época para viajar. Inclusive, eu adoro viajar na primavera porque você consegue andar um monte, você vai para outro país, né? Você tem que andar muito, enfim. E aí você não se cansa tanto porque tá aquele climinha mais gostoso, sabe? Então, isso foi uma coisa super diferente desde quando eu vim pra cá, que eu senti que é realmente essa questão das estações serem extremamente bem definidas. Eu não sabia disso, eu não fazia ideia antes de vir. Outra coisa, principalmente pra gente que precisa trabalhar no Brasil e também trabalha aqui em Portugal, é o fuso horário. No inverno, gente, o fuso horário é uma diferença de 3 horas a mais do que o Brasil e no verão é 4. Então a gente sempre no verão tá 4 horas à frente no Brasil, né? E eu que tenho empresa tanto lá quanto aqui, preciso fazer assim todos os turnos, né? Assim, digamos. Então eu trabalho muito mais por conta dessa diferenciação do fuso. Às vezes você tá aqui em Portugal, mas trabalha para alguma empresa do Brasil, você vai ter que se adaptar ao fuso, tá? Aqui a gente sempre está na frente do Brasil. Bom que no inverno acaba ficando só 3 horinhas, então é um pouco mais fácil. A gente fica um pouco mais pertinho, né? Porém, no verão são 4 horas. E 4 horas é coisa. Pode parecer que não, mas é muita coisa. Às vezes eu tô almoçando, o pessoal tá tomando café. Eu tô jantando, o pessoal tá no café da tarde. Então, assim, é aquela loucura de fuso horário que a gente teve que se adaptar. E é uma coisa que você precisa saber, sabe? Pra você vir morar aqui em Portugal. Parece óbvio, mas é uma coisa, gente, que eu não tinha o mínimo conhecimento quando eu vim pra cá. Eu não sabia que era diferente, eu não sabia que as estações climáticas eram dessa forma. E uma outra coisa, eu não sabia como a cultura portuguesa é diferente da nossa cultura brasileira. Sério, é muito diferente. O português, gente, o português é sim, sim, não, não. Ele é extremamente direto e reto naquilo que ele quer falar. E soa até muitas vezes grosseria. Muitas vezes a gente tá em algum lugar, pede alguma coisa e eles são assim, manda na lata, sabe? É aquela língua afiada que manda na lata. E a gente, por ser brasileira, a gente sempre tem um jeitinho de falar, um jeitinho de pedir. Aqui não tem isso. Aqui é sim, não é não. Eles são muito diretos a esse ponto. E uma coisa que a gente estranhou muito, né? Porque a gente tem o nosso jeito brasileiro de tratar, né? De sempre ajudar, sempre ele ser solícito de alguma forma. E o português não, ele é extremamente direto. Tem exceções? Claro que tem, gente. Tudo tem exceções nessa vida, né? Tem português que vai te acolher, que vai ali ter um contato com você, um carinho, está de estar ali com você, enfim, acolhem muito bem. Isso é legal porque a gente tem as exceções que são os portugueses que estão aqui, que realmente têm esse apreço por brasileiro e gostam. Mas tem outros que, gente, odeia turista, odeia brasileiro. Enfim, você precisa ficar se provando o tempo todo para mostrar que você é alguém de valor ali no país dele. Tanto de hate que eu recebo nos comentários dos meus vídeos no Instagram, nos rios teste que eu posto. Aqui no YouTube também já teve alguns que eu já percebi. Falando, ai, mais uma brasileira, volta pra sua terra. Ai, você não merece estar aqui. Ai, veio roubar nossas coisas. Só que, tipo assim, gente, a gente tá aqui pra trabalhar, sabe? Pra ter uma mão de obra, pra, enfim, fazer as coisas crescerem também. Tem muito com esse argumento, sabe? Ai, você tem que voltar pra sua terra, por que que veio? Xingam, enfim, é horrível, gente. Tem que ter uma cabeça boa pra lidar no meio das críticas, porque, assim, a maioria deles realmente odeia brasileiro. Dá pra você arrendar um apartamento, se você fala que é pra brasileiro, misericórdia, eles criam 300 objeções. Às vezes você tem o dinheiro, você comprova que você tem o dinheiro, você tem os comprovativos, né, que você, enfim, tem condição de pagar, você mostra que você trabalha, mas só pelo fato de você ser brasileiro, você é odiado. E pasmem, gente, isso acontece real, oficial. Não com tudo, não em todas as situações, mas acontece. A gente já vivenciou muita coisa em relação a isso. A gente já foi alugar apartamentos que a gente teve que sentar na mesa do português e ficar provando o que a gente fazia, quem a gente era, de onde a gente vinha, mandar extrato do Brasil, mandar extrato de Portugal, assim, pediu todo o nosso histórico, só não perguntou a cor da roupa íntima, porque não precisou, né? Mas assim, quase, foi tudo, sabe? Eles perguntam realmente tudo e querem realmente ter essa segurança. Eu entendo também, por um lado, porque tem muito brasileiro que vem pra cá, ou até outras nacionalidades que vem pra cá pra badernar, né? E não é nosso caso, claro, a gente tá aqui pra trabalhar, enfim, a gente é muito correto com as coisas. É muito comum que os portugueses tenham essa desconfiança e eu entendo a desconfiança deles, mas assim, não precisava ser tanta desconfiança, mas é. Parece que eu só falei coisa negativa, né? Mas tem coisa muito boa de morar aqui, tá? Uma coisa que, assim, a gente sentiu super diferença também foi o poder de compra. O poder de compra aqui em Portugal é uma coisa, assim, surreal, porque a gente consegue ter muito acesso a marcas e a coisas que no Brasil a gente não tinha essa possibilidade antes, sabe? Então, por exemplo, aqui a maioria das minhas roupas são da Zara. No Brasil, eu nunca pisei numa Zara na minha vida. Por quê? Porque essas coisas são bem mais caras. Um blazer aqui que eu pago 14 euros, 20 euros nos saldos, no Brasil é mais de 400, 500, 600 reais, sabe? Então é uma diferenciação muito grande. A gente consegue acessar mais coisas, por exemplo, eletrônico aqui é uma coisa que de certa forma compensa, por exemplo, AirPods, Watch, compensa muito aqui comprar Watch, porque é muito barato em relação ao Brasil. iPhone às vezes acaba saindo elas por elas, se você for aplicar na conversão na prática, acaba saindo quase a mesma coisa. Mas são coisas que você consegue ter acesso, por exemplo, aí no mercado, comer um Lindt,
a comprar um Milka, coisas que no Brasil é uma fortuna, aqui é muito mais tranquilo, sabe? Principalmente as coisas de mercado, dá pra vocês perceberem que as coisas são muito mais baratas em relação a isso. Então tem muita coisa boa de morar aqui também. Outra coisa excelente de morar aqui, gente, a segurança. É muito seguro, é um país realmente muito seguro. Você consegue sair na rua à noite, mexer no celular, não tem problema. Claro que tem zonas que são mais perigosas, que tem lugares ali que tem uma certa criminalização, mas muitas vezes não pela parte do português, pela parte do imigrante que está aqui, não teve oportunidade, não conseguiu, enfim, destravar em alguma coisa, e aí vai para a situação precária de rua. A gente sabe que isso acontece, é normal. Então tem também esse tipo de pessoa aqui, mas em suma, assim, um resumo de tudo, é muito seguro, é um país extremamente seguro, você consegue vir com uma certa tranquilidade. Portugal, se não me engano, está entre os 10 ou 15 países mais seguros do mundo para se viver. Então é realmente muito bom em relação a isso, tá? Outra coisa extremamente diferente do Brasil, que aqui é super comum, é você ter um carro, porque é muito barato. Você pode financiar carro tendo um imposto de renda, né, o IRS aqui, tudo certinho, enfim. Tem lugares até que aceita você comprar sem o imposto de renda declarado, sem você ter a sua declaração de imposto ali mesmo, né, do ano anterior. Porém, carro aqui é uma coisa muito barata, porque as parcelas ficam muito baixas. Às vezes você tem aqui uma BMW, uma Mercedes, carros que no Brasil são carros super populares, Porsche, gente, Tesla você vê a cada esquina, carro elétrico, né? É muito comum. Então você consegue comprar carro com parcelamento muito barato. Esses dias a gente achou uma Jaguar, gente, para comprar uma Jaguar, é um baita de um carrão, por 14 mil euros. Tipo assim, é muito em conta, sabe? Você acha BMW por essa faixa de preço, enfim. E o financiamento gira em torno de 200, 300 euros, se você pegar uma BM, uma Mercedes, um carro mais top. Se você considerar o quanto você ganha para o que você paga de carro, em comparação com o Brasil, isso é muito comum. Diferente de moto, gente. Moto aqui é uma coisa que você não vai ver com facilidade. É muito difícil ter moto aqui no país. Principalmente aqui no Algarve, onde a gente mora, a gente não vê muitas motos, né, circulando. É mais carro mesmo por conta do fácil acesso. Esses são alguns pontos, gente, sobre morar aqui em Portugal, a realidade de você estar morando aqui. Trouxe alguns pilares, né, alguns tópicos pra gente discutir e falar pra vocês um pouquinho dessa realidade. Qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre a estadia aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tô aqui esperando minha roupa secar, daqui a pouquinho eu vou lá pegar e vou pra casa pra finalizar meu dia. Se você ainda não me segue no Instagram, me acompanha lá, eu sempre tô postando daily vlog, postando bem a rotina em tempo real do que a gente tá vivendo, fazendo, como a gente trabalha. Já me acompanha no TikTok também. E como eu falei, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à estadia aqui em Portugal, deixe aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês, bater papo, para vocês irem entendendo cada vez mais como que é uma vida aqui. E é isso que eu sempre quero trazer aqui pro canal também. Se você ficou até o final, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever. Obrigada, até o próximo vídeo, beijo!